Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Aleluia! Segunda-feira abençoada para todos nós. Acolho você neste dia 14 de setembro com a paz que vem de Deus, a alegria que brota do Espírito Santo. Ontem, domingo, o dia do Senhor, foi dia de começar a semana com a bênção, a paz, o milagre de Deus em nossa vida. Desejo que hoje, nesta segunda-feira, todas as profecias, todas as promessas, toda a luz de Deus alcance você, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida. Sinta-se agora abençoado. Eu sou o Padre Delton Filho, estou feliz de te encontrar novamente no programa Palavra do Coração, durante este mês da Bíblia, o mês de setembro. Hoje quero refletir com você mais uma das célebres histórias da Bíblia. Vamos falar sobre Moisés. O livro do Êxodo, na Sagrada Bíblia, um dos primeiros livros, né? Você tem esta história maravilhosa, tão cheia de surpresas. É tão interessante observar essas histórias bíblicas que se tornaram filmes. Desde aqueles que creem, aqueles que não creem, quando têm acesso a esse tipo de conteúdo, percebem a riqueza de detalhes, a reviravolta que acontece ao longo da trajetória dos personagens. E esse personagem que vamos falar hoje é maravilhoso. Ele serve inclusive de parâmetro para comparar com Jesus Cristo. É interessante, e falei isso outras vezes, o Antigo Testamento precisa ser lido à luz do Novo Testamento. Não tem sentido ler o Antigo Testamento deixando de lado a pessoa de Jesus Cristo e a doutrina que ele pregou. A Igreja Católica, por graça de Deus, pôde reunir os textos sagrados. A Bíblia que hoje você tem na mão só tem porque foi a Igreja Católica que guardou, que reuniu, que traduziu, que organizou na forma de Bíblia. Quando a Reforma Protestante aconteceu, a única coisa que os protestantes fizeram foi retirar livros da Bíblia. Mas, inclusive, as igrejas protestantes, a Bíblia que eles usam, que é 7 livros a menos do que a nossa Bíblia, os outros livros que sobraram da Bíblia deles são os mesmos nossos, ou seja, eles têm uma Bíblia católica em pedaços. Se não fosse a Igreja Católica, não teríamos a Bíblia como temos hoje. Por isso é importante ler a Sagrada Escritura tomando por base a interpretação católica, aquilo que nós chamamos de exegese bíblica, para entender a palavra de Deus e qual é a intenção divina ao revelar os seus mistérios. Como dizia no livro do Êxodo, encontramos a história de Moisés. Quando ainda bebê, esse menininho, Moisés, vive uma aventura incrível, porque o povo de Israel estava escravo no Egito. E o faraó daquela época, sabendo que poderia nascer o libertador do povo, resolveu mandar matar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Dá até para lembrar o que aconteceu com Jesus, lembra? Quando Jesus nasce em Belém e Herodes manda matar as crianças porque não queria que o rei, o Messias, viesse. As histórias, elas são parecidas. A mãe de Moisés, Joxabel, para salvar seu bebê, coloca o menino no cesto
e coloca o cesto no rio Nilo. Imagine a fé dessa mulher, hein? Colocar o próprio filho no cesto para viajar na correnteza do rio. Podia ter cobra, jacaré. Olha só a fé que esta mulher tinha. Mas também foi uma manifestação de providência. E também é importante lembrar que Jochabel não era burra, né? É uma pessoa de fé, mas era fé inteligente. Ela coloca o cesto do menino perto do lugar aonde a filha do faraó estava tomando banho. Parece até aquela cena, meus movimentos são friamente calculados, né? Mas ali tem a providência de Deus, porque a filha do faraó encontra o menino. E como ela não tinha filhos, olhou para aquela criancinha e derreteu-se de ternura por ela. Toda criança mexe muito com a gente, né? Quando você chega perto de uma criança, você já sorri. A filha do faraó fez exatamente isso quando encontrou o menino no cesto. E aí deu-lhe o nome de Moisés, que significa nascido das águas, renascido das águas, retirado das águas. 40 anos depois, Moisés ficou sabendo da sua origem verdadeira. E aí começa a reviravolta na história. Se revolta quando vê os soldados dos egípcios tratarem os israelitas, ou seja, os seus conterrâneos, com tanta brutalidade. E um dia, para defender um trabalhador que sofria injúria por parte de um egípcio, Moisés matou o soldado, escondeu na areia. E aí, diante dessa situação, não teve outro jeito, teve que fugir. Moisés foge, se tornou pastor em Midian, um território que fica perto da península do Sinai. Aí nós já estamos no capítulo 2 do Êxodo. Mais 40 anos se passaram. E Moisés, na idade de 80 anos de idade, recebe um chamado de Deus. Deus o chamou para ser libertador do povo de Israel. E apesar de tantos motivos para fugir, Moisés obedeceu o chamado, voltou para o Egito, enfrentou o faraó com o apoio de Deus. Conseguiu a libertação do povo, não foi fácil. Teve as pragas do Egito, teve muita negociação, até que finalmente o faraó, cansado de debater com Moisés, libera o povo. E a história do povo de Israel saindo do Egito, liderado por Moisés, é um dos trechos da Sagrada Escritura mais significativos para a nossa fé, inclusive para a nossa liturgia. Eu não vou contar mais história não, você vai ter que ler. Eu quero que você leia. Tem a coluna de fogo, tem a história do maná, tem a história das codornizes, tem a história da travessia do Mar Vermelho. A Bíblia é um livro extraordinário. Convido você a mergulhar na história bíblica para entender que mesmo por meio destes detalhes, Deus fala com você. Deus está falando com você e nunca é tarde para fazer a vontade dele. Deus fala com você que ele sempre providencia. Ainda que o mundo tenha te jogado no rio, Deus vai providenciar pessoas boas no seu caminho. Acredite. Deus vai providenciar também a graça da maturidade para que você ajude a sua família, os seus amigos, aqueles que convivem com você. Quem sabe você é chamado por Deus para realizar uma grande obra de auxílio aos seus irmãos. Deixa eu rezar por você. Querido Deus e Pai, obrigado por essa palavra tão linda, por esse exemplo de Moisés. Em nome de Jesus e pelas mãos de Nossa Senhora, renova a tua bênção sobre nós, para que, obedecendo a tua palavra, como Moisés, sejamos capazes de encontrar o sentido da nossa vida. Que assim seja, que assim se realize e que assim se cumpra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado, espero por você hoje à noite para a Missa da Misericórdia. Retomamos a Missa da Misericórdia. Hoje às 8 horas, a missa no clamor do Espírito Santo. Traga a sua vela. Vamos rezar juntos. Até amanhã, até mais tarde e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Palavra do Coração.